Nós vamos seguindo com a nossa história, uma história que vai aos poucos crescendo na lógica e na razão. O Senhor disse a Davi que ele não poderia fazer o templo, porquanto sua vida foi uma vida marcada pelo sangue. Um homem de guerra, matou muita gente, ainda que as leis eram plausíveis nesse assunto, mas o Senhor achou por bem que as suas mãos não estavam à altura de construir um templo onde seria o lugar de adoração. Para vocês terem uma ideia, nem tudo que é certo é o que deve ser feito. Esse contexto de Davi mostra isso. Ele queria fazer o melhor, ele queria, talvez fosse até uma forma de se redimir, mas o Senhor não planejou assim. O Senhor disse, teu filho fará. Quando Davi passou o trono, Salomão começou a ter contato com Irão, lá da terra de Tiro, dos Sidônios. Aí disse, olha, eu queria realmente fazer um acordo aí com você. Irão mandou as boas-vindas, as solicitações, é o novo rei. E ele disse assim, eu quero fazer aquilo que eu tenho no meu coração. Meu pai quis fazer o templo, o senhor não deixou, e o senhor sabe por quê, não deixou porque era homem de guerra, mas eu estou vivendo, olha só, a condição de Salomão. Eu estou vivendo sem nenhuma guerra, sem nenhum problema com guerra, e outra coisa, sem nenhuma adversidade. O reinado de Salomão começou a vento em popa, de vento em popa. Não tinha guerra, não tinha inimigo para combater, e não tinha adversidade, porque ele era naquele contexto mais rico que alguém pudesse imaginar. Davi, que não conseguiu construir o templo, que não foi possível porque o Senhor não permitiu, ele deixou lá estocado só de ouro 12 toneladas, para quando Salomão viesse a construir o templo, já tinha um ourinho lá, umas barrinhas de ouro lá para fazer esse trabalho, fora a prata, fora todos os outros materiais. Então, foi se juntando com toda essa glória, essa riqueza que Salomão conseguiu levantar. E aí então, só que tinha um detalhe, ele queria fazer de madeira. E eles não eram bons. Ele disse logo para o rei, para o Irão, você sabe que igual os sidônios ninguém corta madeira. Eu aqui no meu povo não tem ninguém. Eu quero mandar os meus servos para aí, você junta com os teus servos, corta essa madeira para mim, me manda ela toda pronta, e eu vou pagar aos teus servos. E os meus servos já estão aí para servir. Agora você pode imaginar, o templo, eu li os 2 capítulos para vocês terem uma ideia do resumo. O templo demorou 7 anos para ser construído. E ele não era do tamanho desse aqui não, tá? Era bem menor. Você imagina 30 côvados, 60 côvados de comprimento por 20 de larguras. Ele tinha, se o côvado fosse considerado como o côvado filisteu, o côvado varia de 45 centímetros a 50 centímetros. Então, vamos colocar que fosse os 50 centímetros, esse templo só tinha 30 de comprimento. Mas, colocando por 45, ele não chegava aos 30. 20 de largura. Então, se caía para 10 metros de largura. Esse templo não era o lugar do povo congregar, não era para juntar pessoas. Era como se fosse o protótipo do do tabernáculo. Era mais para ritual religioso, que incluía os sacerdotes, né? Tinha santo lugar, tinha santo dos santos, no mesmo formato do tabernáculo, mas não era para congregar o povo congregava do lado de fora, no átrio do templo. Não tinha nada dessa história de chegar todo mundo aqui sentado nas cadeiras. Então o templo não era grande, era pequeno. 30 por 10. Valor, uma quantidade muito pequena. Entretanto, Salomão demorou 7 anos para construir isso aí. Agora, puxa vida, aí você diz assim, 7 anos? Quantos trabalhadores? Ora, se você for fazer a conta dos trabalhadores, 30 mil dividido em 10 mil trabalhavam um mês e folgava 2, e aí entrava mais 10, e depois mais 10, depois 70 mil para trabalhar com o Irão, mais 80 mil não sei para onde, fora os 3.300 só para dar ordem. Então, era muita gente trabalhando. Agora, claro, não era como hoje, que a gente tem as ferramentas e as máquinas, chega aqui, levanta, e o sujeito vai lá para a selva, cortar essa madeira, derrubar a árvore, depois que cortar essa madeira, trabalhar essa madeira, transformar ela numa madeira adequada,
não tinha essa história de dizer assim, traz a serra para cá, traz os troncos de madeira para cá, prepara e vamos. Não, eles traziam a tapa tudo pronto. E olha o texto. Você se lembra que quando nós passamos um dia desse, por exemplo, nos textos lá da inauguração do templo de Zorobabel, naquele tempo, na época do Neemias. O templo foi construído, talvez um pouquinho menor do que esse de Salomão, e no dia da inauguração do templo houve um alarido tão grande, um grito tão grande, que se ouvia a distâncias, no dia da inauguração do templo lá de Neemias, em Zorobabel. O alarido estava dividido em duas partes. Uma metade do povo chorava de tristeza, de nostalgia, dizendo, ah, meu Deus, um templozinho tão pequenininho, não dá nem a metade do outro. Não é nem a metade da glória do outro. E a outra parte chorava de alegria, porque nunca tinha visto coisa igual. Então, para você ter uma noção do tamanho do alarido. Porque naquele dia que eles construíram esse templo, eles fizeram isso aqui, ó, no serrote, no trabalho, no martelo e tal. No templo de Salomão, ninguém escutou um martelo bater. E ninguém escutou uma marreta bater na pedra. Toda a pedra, toda a madeira, todo o trabalho feito, foi feito lá fora. E chegou aqui só para montar. Tudo pronto. Imagine que você diz assim, ah, mas demorou muito tempo esse tanto de homem. Corta a madeira, prepara ela, faz o trabalho de marcenaria e depois ainda pega essa madeira e reveste ela de ouro. Com toda, não era uma coisa simplesmente, porque o tabernáculo tinha essa composição de madeira com ouro. O que é isso aí? A madeira, o tabernáculo todo é um tipo de Cristo. Todo ele apresenta Cristo. E Cristo tem duas naturezas. O Cristo que nós servimos tem duas naturezas. Uma é terrena, é material, uma outra é humana. E a outra divina. Uma humana, a outra divina. A natureza terrena, humana, está representada pela madeira. E a divina pelo ouro. Então, essa composição apresentava Cristo. A glória, toda a glória de Cristo estava ali. Era um homem, Deus. E tudo que estava sendo construído tinha essa composição. Pedras preciosas, porque tudo demonstrava a glória. Talvez quando você escuta o apóstolo Paulo falando nas suas epístolas, dizendo assim que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria divina, provavelmente nós pudéssemos puxar aqui uma ideia, porque lá no tabernáculo, todas as coisas mais vislumbrantes, ouro e pedras preciosas das mais caras que tinham, eram trazidas e trabalhadas, inseridas na composição do templo, do tabernáculo. Cristo estava sendo anunciado ali, em cada detalhe. Quando nós corremos para Cristo, imagine que o templo é o lugar onde as pessoas estão lá fora e correm para se encontrar com Deus. Por mais que a gente queira fugir dessa realidade, o templo é o ponto de encontro com Deus. E ainda hoje é assim. Quando você veio e saiu de casa hoje, você não saiu de casa assim só, tudo já se tornou muito mecânico às vezes, já se tornou muito rotineiro, mas quando você sai da sua casa, você diz assim, eu vou para a casa do Senhor, eu vou para lá adorar a Deus, eu vou para lá cantar, ouvir a palavra de Deus. Então você veio fazer o que aqui? Você veio se encontrar com Deus. A gente sabe que Deus é onipresente, está em todo lugar e habita no céu e da terra, mas a presença de Deus em si, a maneira como Ele atua, a manifestação da glória de Deus não é exatamente nesse contexto da onipresença. Então você veio para o templo dizendo assim, eu vou me encontrar com Deus. E esse templo representava tudo isso. Quando você ia se encontrar com Deus, você se encontrava com a sua glória e com toda a plenitude da sua riqueza. Quando você entrava no templo. Então, Irão foi esse instrumento de Deus que o Senhor usou. Irão deu ordem e Salomão pagou por isso, pelos trabalhos.
E olha só, Salomão tinha 70 mil homens que levavam as cargas e 80 mil que trabalhavam nas pedras, nas montanhas, cortando pedra. É muito homem para passar 7 anos para construir um templozinho de coisinha pequena, né? E fisicamente muito pequena, mas detalhadamente, jamais alguém imaginou, até hoje, já se foi construída várias obras de grande repercussão, mas nenhuma com tamanha riqueza, e nenhuma com tamanho detalhe, porque tudo aqui era coisa assim, muito artesanal e muito bem feito, com toda a sabedoria. Salomão tinha toda a sabedoria que precisava, arquitetou tudo isso com detalhes, tudo saiu do cérebro dele, claro que com a direção que Deus havia dado. Então são 70 mil homens com mais 80 mil, 150 mil homens, mais 3.300 chefes para coordenar isso aí. E aí então eles trazem todo esse material, levantam toda essa grande riqueza e todo esse material transportado pelo mar para chegar lá. E no 4º ano, que ele começou a construir no 4º ano, e foi até o 11º ano, foi 7 anos de trabalho, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa do rei, né, posteriormente. E aí fez 3 pavimentos para ali, 3 para cá, e aquelas dimensões todas do tabernáculo. E ainda tinha esse detalhe aqui, né? O andar de baixo, olha só como é que era. O andar de baixo tinha 5 côvados. O andar de cima tinha 6. E o terceiro tinha 7. Então era assim, ó. Só que apesar de ser assim, nessa posição, como se fosse uma pirâmide ao contrário, não é isso? Mas por fora ele era quadrado. Por quê? Porque foi feito retrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Ninguém via as vigas. Ele estava ali só para... Tinha essa diferença, mas as vigas estavam escondidas. E por fora não tinha essa diferença, essa pirâmide. Então, edificava-se a casa com pedras já preparadas das madeiras, de maneira que nem o martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Os judeus não viram isso. Foi tudo trabalhado do lado de fora. Quando chegou aqui, estava tudo pronto. Porque Salomão, se existia um problema que Salomão não tinha, era financeiro. A gente constrói hoje assim. Arruma aqui um negócio ali, termina esse pedaço aqui, depois pega daquele, e vamos fazer isso aqui que está mais em conta. E Salomão não tinha problema financeiro. Tudo ele tinha com toda a riqueza e toda a fartura que ele precisava. A porta da retranca, o térreo, tudo estava lá preparado. Então, no meio dessa construção, no meio de toda essa coisa, você fica imaginando, nós vamos ter duas palavras interessantes nessa construção aqui. Uma delas é que Deus interrompe o trabalho para falar com Salomão, que foi aqui nesse texto. Mas vai ter outra que Salomão interrompe o trabalho para falar com Deus. Aqui, Deus diz assim, Salomão, essa casa que você está fazendo e edificando, quanto é essa casa que você edifica? Ah, sim, senhor. E aí? Vamos imaginar aqui. E aí? Fala da casa. Se andares nos meus caminhos, executar os meus juízos, guardar os meus mandamentos, andando neles, cumprirei toda a minha palavra que falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei meu povo. Tchau. E a casa? Outra hora, Salomão está lá na frente, você vai ver. Senhor, o que o senhor está achando da casa? Ah, o que eu estou achando da casa? Se você guardar os meus mandamentos, obedecer os meus estatutos, não sair nem para a direita nem para a esquerda, fizer igualzinho o teu pai fez, não te deixarei, estarei contigo. Eu tenho a impressão que Deus tem alguma coisa para dizer para nós aqui. E o que ele quer dizer é o seguinte, que a nossa obra física, que o nosso trabalho, o nosso labor, que o nosso investimento, que a nossa suadeira, não substitui
a nossa fidelidade. Senhor, mas eu trabalhei para valer. Eu ganhei 1 milhão de almas. Se você guardar os meus mandamentos, executar os meus juízos, andar no meu caminho e cumprir a minha palavra, e então farei de acordo com o que prometi. Estarei contigo, não te deixarei e habitarei no meio do meu povo. E a casa? A casa é só um detalhe. Isso aqui é só um detalhe. Construções e obras, investimentos, obra missionária, tudo que você fizer é só um detalhe. O detalhe importante é a nossa fidelidade. Porque tem hora que a gente fica pensando, né? O Paulo falou um pouco sobre isso na carta aos Coríntios, sobre o tribunal de Cristo. Ele diz, você pode construir do tamanho que você quiser, mas saiba que lá no céu, a apresentação desse seu trabalho vai ser no fogo. Se você fizer com coisas consumíveis, vai jogar no fogo. Eu fiz de madeira, de lenha, de palha, vai tudo pro fogo. Vai sobrar alguma coisa? Não, então você não fez nada. Mas Senhor, passei o ano todinho cortando, fazendo trabalho. Não fez nada. E é claro que Paulo não estava se referindo à obra, à madeira em si. Mas estava se falando as intenções com as quais nós fazemos o trabalho para Deus. Porque de vez em quando, a gente percebe que a pessoa faz um grande trabalho, mas faz para ganhar algum valor. Para ganhar algum recurso, para ser famoso, para ganhar importância. E o que Jesus ensinou assim? Quando você der uma esmola com a mão direita, esconda a esquerda. Quando você fizer alguma obra interessante, você não sai por aí propagandeando. Nem quando você jejuar, você sai por aí com a cara de... é porque eu estou jejuando, irmão. Passei 40 dias nos pés do Senhor. Não faça isso, porque você já recebeu o galardão. Se você ajudar um necessitado, coitadinho do irmão, estava precisando ali, eu meti a mão no bolso, tirei logo aí 1 milhão e dei para ele. Não, você já recebeu, já foi pago. Quando você fizer a propaganda, você já recebeu. Se você quiser receber lá no céu, você tem que fazer e deixar o pagamento para receber lá. Se você receber aqui, quando chegar lá, vai para o fogo. Então, qual é a grande lição do texto aqui? Eu acredito que Deus está observando Salomão construir aquele templo com tanto esmero, com tanta dedicação, que ele resolve parar. Salomão, sim, Senhor, eis-me aqui. Eu vim falar sobre a casa, a obra. O senhor está achando da obra? Está gostando? Beleza esse trabalho, o senhor está satisfeito comigo? Quanto à casa que tu edificas, olha, guarda os meus estatutos, executa os meus juízos, segue os meus mandamentos, anda nele, e aí eu cumpro a minha palavra, que eu falei que ia fazer, e darei o que prometi que ia dar, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desamparo ninguém. Então a fidelidade está acima de qualquer obra. O compromisso com Deus está acima de qualquer produção. Não tem produção. Eu sempre gosto de me lembrar de uma ilustração que eu li uma vez, que um pregador muito famoso sonhou que chegava no céu e tinha lá uma fila para receber as coroas, e então ele está lá na fila e todo mundo recebendo uma grande, uma pequena, uma média e tal. E aí ele coincidiu que ele foi assim do lado de uma velhinha, né? E ele, então, quando ele chegou à distância assim, que ele olhou para um lado, ele olhou para a velhinha, e ele viu o senhor com 2 coroas. Um era, talvez, assim, do tamanho de um copo desse. E a outra era uma gigante. E ele, obviamente, disse assim, eu sou pregador, ganhei mais de 500 mil almas. Foi o maior pregador de campanha, usado por Deus como ninguém. Então, a pequenininha deve ser da irmãzinha e a minha deve ser a baita, né? E quando ele chegou lá, que o senhor colocou a coroinha na cabeça dele, quase que some. Mas o senhor não está errado não. E lá vem 2 anjos segurando uma bichona grandona para colocar na cabeça da velhinha. A velhinha toda, né? Mas senhor,
pregador fui eu. Ele disse, não, você já fez tudo, você já recebeu quase tudo que você fez lá, você já recebeu. Ela não recebeu nada, mas todo o sucesso da sua pregação e do seu ministério deveu-se à oração que ela fez escondida lá no quarto dela, sozinha. E aqui é a hora do pagamento, aqui é a hora que não tem injustiça. Aqui você recebe pelo que você produziu e não pelo que apareceu. Essa obra é importante. Então, dentro desse santuário tinha o lugar santo, normal, e dentro desse templo tinha o Santo dos Santos, que você já conhece a composição, lá no tabernáculo, e que Salomão seguiu mais ou menos a mesma dimensão. O tabernáculo tinha, dentro do lugar santo, 3 coisas, que era uma mesa, e nessa mesa compunha os pães da proposição. Tinha um candelabro, ficava no outro extremo, de lado, no meio, que o candelabro era a única iluminação que tinha ali dentro, porque não tinha janela, era fechado, só com cortinas. E lá no cantinho tinha o altar do incenso, que era onde se oferecia os aromas da adoração ao Senhor. Depois desse altar de incenso, que tinha o véu, abria-se aquele véu para entrar dentro do lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, onde havia lá a Arca da Aliança e esses querubins que Salomão mandou fazer. Os outros eram, no tabernáculo era uma coisa muito simples, Salomão mandou fazer de madeira e revestiu de ouro, com 10 côvados, ou seja, ele tinha 5 metros de altura, de largura e de comprimento. A asa batia numa parede, a outra asa do outro querubim batia na outra parede, e as duas asas se encontravam no centro, e eles estavam aqui olhando para o propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Ali era como o verdadeiro símbolo da glória de Deus, o Shekinah, onde se habitava. Ficava dentro do santo, só o sacerdote podia entrar ali dentro. Esse santuário era uma coisa muito interessante, porque aqui, como eu costumo observar, do lado de fora, tinha 2 coisas. Tinha o altar de holocausto, e depois do altar de holocausto tinha uma pia de cobre. E aí só depois que ele entrava no primeiro véu, e aí entrava, o sacerdote só entrava aqui. Aí tinha a mesa, tinha um candelabro, e tinha o altar da adoração, e depois entrava do Santo dos Santos. Então o altar de holocausto era o símbolo da cruz. Antes de entrar lá, você tem que passar pelo Calvário. O sacerdote fazia o sacrifício aqui do animal, fazia a confissão dos seus pecados, e de toda a sua família e de toda a nação. Ele foi aqui lavado pelo sacrifício do Calvário. Aí ele chegava aqui na pia de cobre. Essa pia de cobre representa a palavra de Deus. Que o cobre era também um instrumento de espelho, onde a gente se enxerga dentro dele. E aqui ele lavava as mãos, porque o sacerdote precisava entrar de mãos limpas e pés limpos. Ou seja, suas obras e o seu caminho tem que ser perfeito para poder entrar dentro do santuário de Deus. E a palavra de Deus era o processo que fazia isso. E quando ele entrava aqui dentro, então ele tinha o candelabro, que era a única luz que tinha aqui dentro. A haste do meio significava Cristo, e as hastes laterais, a sua igreja. Cristo diz, eu sou a luz do mundo, mas vocês também são a luz. Aqui na frente, a mesa com os pães da proposição. Pães asmos, feitos sem fermento, que o sacerdote comia com a sua família, depois de 3 dias. Depois vocês fazem o teste lá, as irmãs, se quiserem. Faz um pão bem arrumadinho, sem fermento, deixa passar 3 dias, aí chama os meninos e dá para comer. Para você ver como é bom. Aí diz assim, mas como é que esses meninos comiam esse pão? Era o sacerdote com a família dele, comeu o pão depois de 3 dias, não podia comer logo. Os pães feitos sem fermento, porque representava a pureza, e depois de 3 dias o sacerdote com a sua família comia esses pães. Ou seja, é o símbolo do ministério. O ministério é bom, é glorioso, é abençoado, é cheio de bênção, cheio de glória, mas também tem os ossos do ofício. Tem os pães asmos para engolir. Você imagina, você vai dar um bolo de mandioca, um bolo de milho, todo arrumadinho para o menino, e o menino ficou resmungando, chorando, dizendo, não quero, não gosto. Agora come pão asmo, chorando ou sem chorar,
come e engole tudo, porque você está no ministério. O ministério tem também os ossos do ofício. Mas era o símbolo da comunhão, essa proposição aqui. E aqui na frente o altar, ele tinha que fazer esse percurso, irmão. Olha, o Calvário, a palavra, a luz de Cristo, a comunhão com os irmãos, para depois chegar no altar da adoração. Aí oferecia a adoração aqui ao Senhor. E depois que ele passava pelo Calvário, pela palavra, pela iluminação, pela comunhão e pela adoração, é que ele entrava no lugar santíssimo, para ver a presença de Deus. Percebam que não é tão simples chegar à presença de Deus. Hoje o véu foi rasgado, você vai lá direto. Não está tudo escancarado. Mas você tem que passar pelo Calvário, pela palavra, pela comunhão, pela luz, pela adoração. Aí você tem acesso direto à presença de Deus. Aí você diz assim, mas eu entrei lá e eu não senti a presença de Deus. Claro, você não passou no Calvário, nem na palavra, nem na luz, nem na comunhão, nem na adoração. Como é que você vai sentir a presença de Deus? Mas a presença de Deus está aqui. Amém? Glória a Deus. Então, Salomão fez tudo isso, mas só que Salomão fez com requinte de glória. Não fez somente como no sábado, ele fez com tudo. O Santo dos Santos era de 20 côvados de comprimento, 20 de largura, 20 de altura. Uma coisa estrondosa para aquele momento, que no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, era uma coisa pequena, insignificante. Os querubins, agora não mais pequenos, mas de madeira, com 10 côvados, né? Madeira de oliveira. Eles também, tudo aqui de madeira representa a natureza de Cristo, a natureza humana, e o ouro representa a sua natureza em glória. Tudo que tinha feito aqui, os querubins e toda a obra, era coberta com ouro. O ouro está aqui. O nosso Cristo glorificado, divino, poderoso, está aqui. Digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Então, nas paredes, tanto no interior da casa como no exterior, lavrou entalhes de querubins, ou seja, era toda trabalhada, toda feito trabalho artesanal. Você diz assim, demorou 7 anos, mas demorou 7 anos para ter toda a obra concluída, mas feita manualmente, artesanalmente, com o maior requinte, com a maior glória, com a maior qualidade que alguém pudesse imaginar. Não foi só uma coisa assim, levanta a parede, cobre e faz e coloca um pedaço de ouro aqui, não. Tudo feito minuciosamente. Isso também diz alguma coisa para nós. Isso também traz uma lição para nós. Que as coisas de Deus não podem ser feitas relaxadamente. Você não pode imaginar em lugar nenhum fazer algo para Deus de maneira desprezível. A Bíblia diz que quem não faz nada é negligente. Quem faz relaxadamente é maldito. Parece que a gente termina entendendo que não fazer nada é pior do que fazer mal feito. Deus quer o seu melhor. Provavelmente o seu melhor não seja lá tamanha coisa como o meu não é. Mas Ele quer o nosso melhor. Ele quer que você faça com todo esmero, com todo cuidado. Que os seus dons que você recebeu de Deus, os dons espirituais recebidos de Deus, você pega Romanos capítulo 12, por exemplo, e segue lá os 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos, você vai ver, ele diz assim, você tem o dom, é para contribuir, faça com liberalidade, é para presidir, faça com cuidado, é para ensinar, faça com esmero, ou seja, tudo que você for fazer, faça com toda a dedicação, com todo capricho, porque é para Ele. É para Ele. Você vai zelar, você é o zelador, é o vigia, é o porteiro, tudo com zelo, porque se você fizer relaxadamente, não valeu. Não importa se você é o pregador ou se você é o zelador, a glória de Deus tem que estar na sua vida. Eu sempre me lembro que eu fazia aula com o Amorese, Rubem Amorese, lá na faculdade, e um dia ele estava contando uma experiência que um pastor saiu do culto e foi para casa, pegou a pasta, tudo embora, tranquilo. E quando ele chegou lá, já perto de casa, ele lembrou, parece que tinha deixado a pasta no templo. Ele pegou, botou as coisas, mas esqueceu. Não é possível, vou ter que voltar lá. Ele já tinha andado uma boa distância e tal, voltou. E quando ele voltou, ele viu tudo aceso, tudo claro. E ele tinha certeza que tinha apagado todas as luzes.
mas estava claro como um dia. E foi só uma experiência para ele viver. Ele entrou naquele lugar parecendo que estava acesa um refletor. E não estava aceso nada. E a única coisa que ele via lá dentro era o zelador limpando e cantando um hino. E ele percebeu nitidamente a glória de Deus naquele lugar. Para você ter uma ideia, só tinha um crente lá dentro. E era o zelador, que às vezes subestimado por algumas pessoas. Mas a comunhão com Deus era tão intensa que o Senhor fez questão de mostrar que a sua luz, que a sua glória, que a sua presença não foi embora quando o pastor saiu. Continua aqui, com toda a glória que alguém pode imaginar de receber. Então, é preciso que nós valorizemos acima de tudo a comunhão com Deus na nossa vida. Então ele fez tudo isso. No 4º ano, ele pôs o fundamento da casa do Senhor, e no ano 1/10, 7 anos depois, ele terminou a obra com todas as suas dependências. 7 anos para edificar essa grande obra, esse esplendoroso templo, com todos esses requintes que o Senhor lhe deu a graça de fazer. Coisa muito perfeita, com maior dedicação, com maior zelo, sabendo que estava fazendo para o Senhor. E uma grande lição aí é, irmãos, tudo que formos fazer para o Senhor, vamos dar o nosso melhor. O melhor possível. Não faça de qualquer jeito. Faça o melhor. Você é professor da escola dominical? Dê o seu melhor. Você vai escrever uma dessas revistas que nós escrevemos aqui, as nossas lições. Dê o seu melhor, porque ele merece. Você é apenas uma pessoa que está ali fora cuidando, vigiando, o carro lá fora, o estacionamento. Não importa. Faça o seu melhor, porque a glória de Deus está com aqueles que fazem o melhor para o Senhor. De todo o coração, com toda a dedicação, porque o Senhor só merece o melhor. Amém? Vamos agradecer o Senhor.